Estamos de volta e o meu convidado de hoje é uma pessoa super querida e muito capaz, Diogo Lira. Ele que é fisioterapeuta e mestre em saúde pública. Diogo, obrigada pela presença aqui no Conexão. Já estou atrás de você para a gente fazer essa pauta, tenho tempo, né? Vamos lá, Diogo. Queria conversar um pouquinho, porque eu sou adepta, eu utilizo e queria que você falasse também um pouquinho da osteopatia para o pessoal de casa. Então, gente, a osteopatia é uma terapia alternativa que ela foi criada em 1829 por um médico americano chamado Andrew Caristil e foi, difundida na América e também na Europa. E veio para o Brasil e os fisioterapeutas brasileiros, eles que têm a chancela para fazer o curso de osteopatia, que são 4 anos. Então, para ser um osteopata, você obrigatoriamente tem que ser um fisioterapeuta? Exatamente. No Brasil, para você ser um osteopata, você tem que fazer o curso de fisioterapia. Nos Estados Unidos, que é a Europa, não tem essa necessidade, mas no Brasil tem sim. E Diogo, onde que a osteopatia e essas outras técnicas técnicas não, né? Como é que vocês chamam? Terapias. E essas outras terapias alternativas, onde que elas qual é o tipo de pessoa adequada para utilizar? Quando que a pessoa entende que é uma hora apropriada? Como é que funciona isso? Isso é uma boa pergunta. Bom, qualquer tipo de pessoa que tenha algum quadro de alteração postural, que tenha algum quadro áureo, um quadro de dor, ela pode sim procurar um profissional fisioterapeuta, e ele tendo a sua especialidade em osteopatia, em RPG, Pilates, é um paciente que vai ser muito bem tratado, tá? E ele tem aderência para esse profissional fisioterapeuta, te gerar esses, diversos benefícios, que essa terapia, propicia. Bacana. E quanto tempo mais ou menos demora? Eu que acompanho, vejo bastante seu trabalho. Quando você pega um paciente que acabou de operar, já no pós-operatório, e aquele paciente que não fez nenhuma técnica de osteopatia, existe uma diferença de demora na hora da recuperação do paciente? Sim, existe uma diferença e essa diferença ela é imensa. A gente pega, a gente tem acesso a alguns pacientes que foi feito um pré-operatório, tá? Então a gente faz um trabalho, de osteopatia, de crochetagem, kinesiotaping. A crochetagem a gente trabalha com esse instrumento, um gancho, a kinesiotape a gente trabalha com a fita e a gente faz um trabalho bem bacana, para que esse paciente tenha um sucesso nessa cirurgia, porque a gente sabe, que todo pós-cirúrgico o paciente tem muita dor, ele tem perda de mobilidade, ele tem perda de força, de trofismo. Então a gente fazendo um trabalho de forma precoce, a gente consegue minimizar esses sinais e sintomas. Então acaba diminuindo o tempo de recuperação. O tempo de tratamento a gente consegue reduzir. Se a gente for falar de um atleta, de alta performance, a gente faz um trabalho com ele de 2 ou a 3 períodos por dia, o qual a gente consegue reduzir muito esse tempo de tratamento. E Diogo, a osteopatia também para atletas tem um significado ainda melhor, né? Olha, a osteopatia você pode praticá-la em qualquer tipo de paciente, mas no atleta você tem uma resposta muito intensa e muito breve. A gente consegue trabalhar e devolver esse atleta num tempo muito curto para as suas atividades, independente dela, seja um corredor, seja um jogador de futebol, de voleibol, você fazendo uma boa avaliação e aí você faz um bom tratamento, você consegue trabalhar com esse tipo de paciente e tem uma eficácia, a performance também. Tem uma eficácia absurda, você melhora a performance e você também previne lesões, o que é muito importante você fazer um trabalho de prevenção, no caso de lesão, e esse atleta nunca vai parar, então ele vai dar uma continuidade no seu treinamento e aí a sua performance, com certeza ela melhora. Bom, e como prova disso, eu vou conversar com um grande amigo, Gustavo Teixeira, ele que é atleta e também é adepto. Gustavo, você já esteve aqui no Conexão, né? Mostrando, falando de uma prova que você tinha corrido, acho que 220 quilômetros, então, bacana. Queria perguntar a você consegue visualizar, sentir, perceber os efeitos da osteopatia quando você faz, antes da prova, depois da prova, como é que é? Sim, primeiramente agradecer mais um convite seu, que é sempre bom estar aqui. Sim, eu vou falar mais específico no que eu faço, que é a prova de montanha, onde eu sofro muito pela duração e o desnível, justamente. E eu conheci a osteopatia na fase corretiva, que eu vinha sofrendo muito.
Hoje não, hoje eu já faço osteopatia como preventiva. E ela hoje me auxilia muito na minha amplitude, na minha velocidade. Você sente sua performance? No meu rendimento, muito. Você e o índice de lesão acaba também? Hoje, Juliana, posso falar a você que 99% das minhas lesões são por quedas. Quedas e acidentes que acontecem realmente no que eu faço. Agora, por lesões causadas, por isso e aquilo que vinha sendo causado antes da osteopatia, graças a Deus. Quanto tempo que você faz? Osteopatia, já há 3 anos. Que bacana. E antes você não conhecia? Não, só vim conhecer mesmo para corrigir o estrago. Agora, Diogo, eu percebo que isso ainda é uma questão, ao passo que já evoluiu bastante, né? Por que alguns médicos ainda têm um pouco de preconceito de associar as terapias alternativas junto com a terapia medicamentosa, uma vez que essa junção de terapia seria um resultado muito mais efetivo para o paciente? Você está certíssima. Olha, hoje em dia a gente tem, sabe, alguns médicos, parceiros, tá, que tem uma visão aberta, que se proporam, né, a conhecer o que é osteopatia. Experimentaram, sim. Hoje eu tenho alguns médicos que são meus pacientes, tá? Eles fazem atividade física, a própria, sabe, jornada de trabalho que é intensa. Isso gera, sabe, diversos, sabe, desarranjos mecânicos. Ficar sentado muito tempo, né? Eles fazem cirurgia e né, fica em pé, né, durante um tempo bem considerável, né? Então, isso gera algum tipo, entendeu, de desconforto, de dor. E eles me procuram e a gente tem êxito. Então, eles experimentaram e agora eles estão passando para os seus pacientes. Tratar em conjunto. Então hoje a gente consegue ter alguns médicos que são parceiros e a gente faz essa combinação da terapia, né, no caso medicamentosa, e a fisioterapia com osteopatia, com crochetagem, com tape, entendeu? Mas foi muito pior, tá? De longe vocês já vieram. De longe nós já viemos, mas ainda falta, né, a gente tem um caminho árduo ainda a percorrer. Bacana. Bom, outra questão também, que uma vez que vocês trabalham juntos, né, acaba diminuindo também um pouco dessa profusão de às vezes as pessoas que não têm informação da osteopatia e da fisioterapia acabam tomando muito remédio, muito anti-inflamatório, relaxante muscular, e são remédios que vão só assim mascarando, né, os sintomas, a dor e a lesão, ou seja lá o que está acontecendo, uma vértebra rodada, alguma coisa, continua ali, não vai melhorar. E já numa terapia alternativa como essa, é justamente a atacada certeira, né? Então é bem melhor, não? Isso geralmente acontece. É super importante, né, que esse paciente ele seja bem avaliado, seja por um médico ou por um fisioterapeuta, tá? E tenha uma técnica bem prescrita e bem realizada. Você falou muito bem, que o medicamento ele é muito eficaz, principalmente quando o paciente está em crise. Aí você pode, né, combinar essa terapia medicamentosa com fisioterapia, né, no caso da osteopatia. Mas nós temos, né, pacientes com diversos problemas e esses medicamentos podem também dar, sabe, diversas, né, alterações, né, a gente pode dizer, sabe, secundárias, como por exemplo, nós temos anti-inflamatórios que aumentam a pressão. E um paciente hipertenso, você vai, né, prescrever, então tem que ter um certo de cuidado, né, que a medicação dá diversos efeitos colaterais. Se você tem uma terapia que é super natural, saudável e que, né, propicia uma qualidade de vida para esse paciente, ou por que não da gente não ser adepto, né, para a gente conhecer essa terapia e a gente praticar em cima dessa população que necessita tanto. Não, esse inclusive foi o mote dessa entrevista. Acho que essa informação eu já conheço pessoas também que utilizam, mas muita gente não sabe o que é e acaba sempre caindo em tentação e tomando remedinho e achando que vai melhorar, e quando na verdade uma terapia como essa é realmente uma tacada certeira, é a hora de botar os pontos no lugar, né? Agora, Diogo, você pega um paciente que às vezes está com uma lesão ou teve que fazer uma cirurgia, você vai acompanhando, você consegue ver em cada sessão da osteopatia uma evolução? Você já consegue notar sempre uma evolução? Não tenho dúvida disso, né? A gente trabalha em média aí, sabe, 1 hora, 1h20, 1h30 com cada paciente. E a gente faz um trabalho árduo e esse paciente tem uma resposta muito considerável. Eles não só reconhecem, Juliana, que, né, após o término desse tratamento, né, a gente faz um trabalho de manutenção, que eles não querem parar de vir. Para continuar também, né? Então a gente faz um trabalho assim, sabe, a cada 30 dias, a cada, sabe, 40 dias, esse paciente,
ele vem aqui e faz um trabalho preventivo para que ele nunca mais entre em crise. Curado, no caso, né? Ele depois que ele curou, sabe, dessa lesão, né, que ele fez a sua cirurgia ou não, mas aquela lesão aguda que estava grave, ele ficou bom e posteriormente, né, ele vem para fazer um trabalho de manutenção, né, a cada 30, 40 dias, né, ele vem aqui e a gente, né, ajusta o paciente todo novamente e ele segue a sua vida sem ter nenhum tipo de problema de parar com atividade física, com parar com trabalho. Pois é, isso é um bom ponto. Eu não sei se porque você também já trabalhou como fisioterapeuta no Flamengo, então você sempre teve que lidar muito com o atleta. E eu noto que até mesmo quando eu venho fazer osteopatia, você não tem aquela coisa de tipo, ah, não, hoje eu te manipulei, então hoje você não vai treinar. Não, Juliana, hoje você vai treinar, mas então você evita de botar o peso em cima porque te manipulou muito a cervical, então não é muito legal. Você é um cara bem, assim, você curte a musculação e sabe do benefício da musculação, né? Eu tive uma bela de uma escola, né, que o desuso faz mal, o desuso não é bom e a gente tem que usar, né, cara, com moderação. O excesso de uso também faz mal. Então, eu trabalhei, sabe, com um atleta de alta performance durante muito tempo e esse atleta ele não pode ficar parado. Né, ele gera um prejuízo absurdo para os seus clubes. Então, a gente trabalhava em conjunto com os médicos, que nós já falamos anteriormente, uma terapia medicamentosa, com um trabalho de fisioterapia, com osteopatia. E esse paciente, né, a gente conseguia, sabe, reabilitá-lo de uma forma muito precoce. Então, assim, é muito importante, eu sou adepto, sim, à atividade física, essa musculação, eu curto, gera muito benefício. E o meu paciente, eu sempre falo para ele fazer a atividade física que ele mais gosta, tendo sempre, cara, moderação e, se possível, que ele siga as minhas orientações, né? Porque nós tratamos e a gente também, sabe, orienta para que ele nunca mais tenha esse tipo de lesão. Diogo, bacana, quero te agradecer pela presença aqui no Conexão, agradecer também por ter conseguido um horáriozinho na sua agenda que é super confusa. Obrigada e por esclarecer também um pouquinho do seu trabalho pessoal e de casa. Eu que te agradeço pela oportunidade, tá? E é muito bom a gente poder, sabe, ajudar aí, né, com toda a população, esclarecendo aí esse assunto que é tão interessante aí. Eu te agradeço, obrigado. É isso, a gente vai para o intervalo e já volta com mais Conexão. Até já!